22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Bom dia a todos, pessoal. Que bom, né, ver casa cheia novamente, né, voltando, retomando da pandemia, os eventos técnicos. Como o Pedro falou, nós, durante o período da pandemia, mantivemos alguns eventos mais restritos, né, na quantidade de público, mas a gente fica muito feliz, né, de poder estar aqui novamente, né, conversando sem máscaras e tal. Também demonstra a busca do produtor, né, pela melhoria constante das suas produtividades e também pelo conhecimento das novas culturas que estão entrando nesse, né, nosso ambiente, né, que o professor Enio e o professor Paulo Regis vão falar para nós aí sobre soja, milho, né, que hoje o produtor de arroz não descansa nunca, né, não é mais produtor de arroz, agora é um produtor diversificado. Então, quando está dominando a lavoura de arroz, aparece outro desafio para, né, se qualificar e melhorar a sua rentabilidade. E é exatamente isso, né, que a gente traz. É um título provocador, né? Por que a gente colocou esse título? Porque é o que vocês pensam hoje, né? Quando vocês, na hora que olham as planilhas de custo, de produtividade, de rentabilidade, quanto que eu vou manter de área de arroz? Como ser rentável com essa cultura? Então, não tem como nós virmos aqui falar sobre aumento de doses de ureia se a gente desconsiderar todo o cenário que a gente vive hoje, né? Então, nós temos como que o produtor, né, o que está na mão do produtor para ter um pouco mais de rentabilidade, né, numa cultura que é um eletrocardiograma, né, e mais anos ruins do que bons. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Antes, né, o Pedro já falou sobre a nossa estação regional de pesquisa, está passando algumas imagens aqui da safra desse ano. Para quem não conhece, eu convido a conhecer, né, ela se localiza abaixo da taipa da barragem do Capané. Então, uma área onde a gente desenvolve diversos experimentos, né, nós tivemos experimentos com soja, com milho, com sorgo, mas nossa cultura básica, que é o arroz, aqui uma área com plantio direto, mas a gente tem que estar também, né, inserido dentro do que está acontecendo hoje, que é as outras culturas, né? Então, do lado do arroz, está lá vindo arroz, soja, sorgo, milho. Tá? Convido todos, né, a conhecerem nossa estação. Esse ano foram desenvolvidas 17 ações de pesquisa e extensão. Nós trabalhamos com a parte de irrigação, cultivares, tendo nosso novo lançamento, que é o IRGA 426CL, já dentro dos ensaios de manejo, porque ele vai chegar até vocês com as recomendações de todo o manejo que tem que ser feito para ele. Reguladores de crescimento, fracionamento do nitrogênio, manejo da soja, irrigação, adubação. Tínhamos 47 cultivares nas coleções para que vocês possam lá olhar e tirar as conclusões. Manejo para o controle de vermelho, qualidade da água da lavoura, né? Nos cobram muito a questão de sustentabilidade ambiental. Então, quantificamos a emissão dos gases de efeito estufa, que nós vamos conversar também sobre isso, porque a mídia está nos engolindo aí, né? A agricultura parece que virou o vilão do mundo. Então, nós temos que conversar sobre isso. Escarificação do solo, plantas de cobertura, trevo persa, aveia, manejo de milho, sorgo. Tínhamos já também o sistema Provisia lá, em parceria com a BASF, para treinamento, para que o produtor olhe, veja. Treinamento esse ano foi para os técnicos do IRGA, mais adiante vai ser chamados produtores também para poder olhar, mas vocês podem ir lá olhar também, né? E melhoramento genético, que é o coração do IRGA. Então, a gente ali desenvolve a parte final do melhoramento, que é os VCUs, né? Os materiais mais promissores. E esse ano tivemos excelentes resultados, com boas promessas aí de cultivares para o futuro. Então, pessoal, quem não conhece, eu convido a conhecer, né, a ir. Isso aqui são grupos, são empresas, produtores também. Nós tivemos um encontro com produtores aqui em dezembro. Né? Essa aqui são um pessoal de empresas que vão visitar, estudantes, os treinamentos, os próprios pessoal do IRGA. Né? Então, assim, está aberto, é de vocês, tá? Está disponível, não tem burocracia nenhuma para chegar.
A única coisa é, ó, estou indo, Mário, mas espera aí. A gente faz um mate e a gente anda por todos os ensaios conversando sobre manejo. Tá? Então, deixar bem à disposição de vocês a casa de vocês, que é para todos. Então, vamos começar, então, a nossa conversa. Arroz a R$ 70,00 o saco. Como ser sustentável? Tá? Como se manter? Primeiro, não tem como, né? É a diversificação de culturas. E a gente tem que se preparar para isso, e é o que vocês estão fazendo aqui, buscando conhecimento. Essa aqui é a nossa realidade, né, pessoal? Tem que trabalhar com arroz, depois tem que plantar soja, o milho já chegou, daqui a pouco outra cultura, que temos sorgo. É isso aqui, tem que dominar as 4, tem que fazer bem feito, meu Deus, são, né, tantas coisas para que a gente tenha, se prepare, exige um planejamento muito, né, rigoroso para conseguir cumprir todas as etapas. Não é fácil, né, Daniel? Não é fácil, gente. Então, mas tem que começar. Essa parte eu não vou entrar, porque vai ser falado por especialistas, está aqui na minha frente, o professor Marquesan, né? Eu vou deixar para quem entende do assunto. E mensurar o seu custo de produção. Aqui começa, né? Ninguém gosta do tal dos números, né, gente? Então, eu trago um exemplo aqui para vocês de 10 produtores, aqui da região central. Isso aqui são dados reais que foram... Esse trabalho foi feito pelos nossos extensionistas, capitaneado pelo Pedro, tá, para compilar esses dados aqui. E o que a gente está vendo? Na barra em vermelho, pessoal, é o custo de cada um desses 10 produtores. E a barra em verde, isso são dados de 2019, tá? Por isso que os valores estão desatualizados. Mas o conceito não muda. O que nós estamos vendo? E a barra em verde é a rentabilidade de cada um desses produtores, o custo total e o lucro líquido. Olhem, né, olhando assim, é parecido, né, os custos entre cada produtor. Mas percebam, por exemplo, o produtor número 6. O custo dele é bem mais elevado que os outros. E isso causa, então, que ele tenha uma rentabilidade menor. A produtividade dele, naquele ano, foi 8,7 toneladas por hectare. Mas a rentabilidade dele foi menor que, por exemplo, o número 3, que tem uma produtividade de em torno de 8 toneladas por hectare. Tá? Então, conhecer o gargalo que está levando a rentabilidade desse produtor é fundamental. E isso é de cada um de vocês, depende de cada uma da lavoura, né, Ademar? Então, o seguinte, o que tem esse produtor aqui? A gente conseguiu identificar que o problema dele era a secagem fora da propriedade e ele usava irrigação a diesel. Eram os 2 problemas que estavam levando a rentabilidade dele. Não são fatores do manejo da lavoura, mas que estão contribuindo, então, para que ele tenha uma rentabilidade menor. Outra coisa que nós identificamos também, a gente escuta muito, não, o IRGA quer que a gente aumente a produtividade. Quando eu produzia 4 toneladas, lá atrás, com o Blue Belly, eu tinha mais, né, ganhava mais com atividade do que hoje. Mas o que os dados dos próprios produtores que nós, né, investigamos nos dizem? Que à medida que eu aumento a minha produtividade, então o rendimento de grãos, né, em verde, eu tenho uma maior receita. E o custo, em vermelho? Ele tem uma tendência, à medida que o produtor aumenta a sua produtividade, tem uma tendência a aumentar o custo, mas não na mesma inclinação do que o primeiro. Então, o produtor vai gastar um pouco mais? Vai. Mas se ele for efetivo no que está colocando dentro dos insumos, né, ele vai ter esse retorno em produtividade. E é isso aqui, né? À medida que aumenta a produtividade, tu vai ter um aumento, sim, do teu lucro, desde que se façam todas as etapas de forma eficiente. Caso do produtor 6 lá, que não estava acontecendo, né? Então, aqui, ainda dentro deste trabalho, né, esse aqui é o gráfico do custo de produção, tá? Que ninguém quer olhar, né, porque é um desespero. Apenas, olhando esse gráfico aqui, apenas 21% são insumos de manejo, pessoal, que vocês colocam lá na lavoura. Se juntar com combustível ali, que é 5%, é 1/4 de tudo que vocês colocam na lavoura que está na mão de vocês. O resto é aquele custo fixo. É o frete, é a mão de obra. Agora, esses 26% é a tomada de decisão, que pode ser mais ou menos, porque isso é uma média. Tá? Dentro desses 21%, que é o insumo da lavoura, o que tem o maior investimento? Isso aqui são os produtores assistidos, que nós avaliamos o projeto 10.
Dentro desses 21%, 58% é adubo. É adubo, isso você já sabe, hoje o maior custo da lavoura é a adubação. Mas por que é o maior custo? Porque é o que mais te dá retorno. É um dos insumos que mais te dá retorno. 2019. Ele mantém mais ou menos a mesma proporção. Provavelmente vai chegar a uns 60, 60 e poucos %. O produtor me passou o seguinte valor, ó, R$ 55,00 o meu custo, Mara, por saco, só de insumo. 34 foi adubo. Essa semana me passou a planilha. Nós temos esse custo aqui, os fixos, né, eles têm uma contribuição bastante grande. Vamos adiante. Esse aqui é o Estado, tá? Esse aqui é a média do Estado. É menor o investimento em adubo no Estado do que quando tu tem fazendo conforme, né, o produtor geralmente vai, o custo alto, vai reduzir a adubação. 46% é o investimento. Isso, né, considerando uma média do Estado pela metodologia do IRG. Por que esse aqui é a mais? Pelo mesmo questionamento. Quanto mais tu investe, mais retorno tu teria, teoricamente, em produtividade. Mas olhem aqui, pessoal, controle de plantas daninhas é o segundo. No Estado, gasta-se 8% a mais para controlar a planta daninha do que quando tu tem uma lavoura mais planejada. Porque isso aqui, esses 27%, é aquelas aplicação, né, de última hora, que não estava planejada, que errou, que não contava com a ciperácea, que apareceu nas taipas, tem que vir fazer aquela aplicação bombeiro. Aumenta o custo. Tá? Então, quando a gente tem um olho, um planejamento, conversa, vê melhor qual mistura, o que eu tenho na área, o que realmente tem que investir, acaba, então, tu conseguindo ter um melhor controle sobre esse investimento. E dentro disso, né, é óbvio que se tu conhece o teu custo de produção, que trancou aqui. Se tu conhece o teu custo de produção, tu vê que tem alguma coisa que não está ajustada. Se o meu problema é a adubação, né, esse é um gargalo da minha produtividade. Se é ela que está me levando o maior rendimento, se está chegando nos 50%, será que ela está me rendendo tanto, né, em produção de grãos para dar retorno? É isso que nós temos que avaliar. Não? Então, acho que tu... Não é a apresentação mesmo, professor, que trancou. Dentro disso, dessa temática, tu tem que conhecer os gargalos, tá, da tua produtividade. E quando eu olho para uma lavoura de arroz, né, quando eu olho aquelas plantas estabelecidas, aquela água, quais os fatores principais que regulam a produtividade? Quando vocês olham para a lavoura de arroz de vocês e na tomada de decisão, o que eu tenho que levar em consideração? Saberiam me dizer? Sabem, com certeza sabem. O que tem que ter? Água. Que mais? Que vai te dar em produtividade, te retornar em produtividade? Luz, solo fértil, que no caso é adubação, e tem mais uma coisa que nos leva a muita produtividade. Que é a luz, né? Que é o insumo mais barato da lavoura de arroz, Carlinhos. É de graça. Então a gente tem que maximizar. E a última é a sanidade, que inclui plantas daninhas, insetos e doenças. Esses 4 fatores têm que funcionar perfeitamente. Tá? Aqui, ó, nossa lavoura. Esses 4 fatores, eles têm que funcionar de forma, né, que se complementem, como uma engrenagem. Não adianta eu plantar na época, César, se eu não tiver uma boa adubação. Estou restringindo a minha adubação, vai faltar. Não vai chegar aquele potencial genético. Se eu não controlar minhas plantas daninhas, o que vai acontecer? Mais uma queda brusca na minha produtividade. Assim como se eu não tiver a minha água no momento certo. Não basta ter só a água. Ah, coloquei água na lavoura, mas tinha 6 perfilhos já. Quanto que tu perdeu? Então, a gente tem que conhecer a interação deles para tomada de decisão.
Porque é ou não é, Daniel, na hora de colocar, de saber se vai colocar água na lavoura ou vai plantar soja? Onde que eu vou perder menos? Como que eu vou fazer? A tomada de decisão é uma das coisas mais difíceis da lavoura na hora lá, não é antes, quando eu estou decidindo a dose do adubo. É o que fazer no momento certo. Então, vamos lá. O que o Carlinhos falou, ó, luz, na época de semeadura. É isso aí, gente. Pedro mostrou, 80% dos produtores estão semeando dentro da época. Por quê? Se a tua lavoura não estiver florescendo entre final de dezembro e janeiro, tu está perdendo produtividade. Tá? Tenho isso bem claro. Por quê? Porque é neste momento que nós temos a máxima radiação solar. E é tendo luz que o arroz consegue encher o grão. Então, daí tem aqui, ó. Se eu começo a semear a minha lavoura, né, eu não começo a semear pelos materiais precoces. Eu começo pelos tardios, médios e termino com os precoces. Ah, mas eu estou fazendo o inverso para colher antes e pegar um preço melhor. Bom, mas daí tu tem que ter noção, tá? Tu tem que estar ciente que tu está fazendo, não está tirando o máximo aproveitamento da planta, daquela semente que tu investiu. Mas tudo bem, tu tem um outro objetivo que tu pode compensar em relação aos preços, né? Mas a gente está falando de coisas que a gente não está na nossa mão. Porque muitas vezes o preço chega lá no final, ali antes de iniciar a colheita, já começa a despencar, não está na nossa mão. É mercado, né? Isso aí é a única coisa que, né, não tem como. Isso aqui tu tem como decidir. Mercado, não. A adubação, pessoal. Então, é o vilão da lavoura de arroz. Com certeza. Tá? Hoje está todo mundo espreita, não sabe o que fazer, vamos reduzir. Realmente, nós temos, em anos de crise, nós temos que queimar a nossa gordura. O que eu digo isso? Nas áreas que tu tem mais férteis dentro da propriedade, tu pode reduzir um pouco. Agora, naquelas áreas mais fracas, tu tem que lançar mão de outra estratégia. Qual a estratégia? Cultivar menos exigente. Isso é uma estratégia. O segundo, não. Nessa área mais fraca, eu vou investir acima da média da propriedade. Para vocês terem noção, aqui para o nosso tipo de solo, para tu chegar a 250 sacos por hectare de produtividade, que um 24 te permite isso, tu tem que colocar 180 quilos de nitrogênio ou 400 quilos de ureia. E o nitrogênio é o elemento mais responsivo para o arroz. Então, se tiverem que cortar alguma coisa, não cortem o nitrogênio, porque ele é o que vai te dar mais retorno financeiro. Para fósforo, que nossos solos são baixos, como na média, aí, é em torno de 95, para produzir isso aqui, 250 sacos. Tá? À medida que tu vai, não, meu objetivo é 200, com 200, né? Então, tu pode ir reduzindo. E potássio, que a maioria dos nossos solos é médio, em torno de 110 quilos por hectare. Essa é a adubação para tu chegar a 250 sacos por hectare. Menos que isso é muito difícil. Claro, estou falando nesses níveis de solo, né? Tu tem um solo mais fértil, tu não precisa colocar isso. Tudo é análise de solo. Isso é um exemplo. Aqui, pessoal, este trabalho, inclusive, foram feitos 5 anos para chegar nisso aqui na estação. Então, tipo de solo parecido com o de vocês. Aqui está as doses de máxima eficiência técnica para o nitrogênio, fósforo e potássio. Esses cultivares que eu assinalei em amarelo são as doses que a planta responderia em produtividade, mas que não estão de acordo com a nossa recomendação técnica atual. Deem uma olhada nisso aqui. O 24 exigiria 160 kg de nitrogênio. O 31, 186. Material extremamente exigente. Se não der comida para esta cultivar, ele não produz. Então, aqui começa aquela estratégia. Quer plantar o 31? Já bota na melhor área que tu tiver. Senão, tu vai ter que desembolsar e provavelmente que o retorno seja pouco ou até nem tem o retorno para pagar isso aqui. Tá? Então, tem que conhecer o material. Olha o Pampa. Material extremamente produtivo e pouco exigente. 114 quilos de nitrogênio. Isso vai dar 200 e poucos quilos de ureia. Produtivo, lavoura barata. Ah, mas a cama.
Nem tudo é perfeito. Se fosse perfeito, seria 100% do estado do Rio Grande do Sul com esse material. Então, o ônus e o bônus. Tá? Mas existe esse nível de informação para cada material que vocês estão colocando na lavoura de vocês. Tá? E este ano é o ano de refinar o conhecimento. É isso aqui. Ó. Essa tabela, inclusive, vai embasar a mudança das recomendações de adubação aí que está por vir com a próxima reunião da CETAR. Nitrogênio, né? Eu falei o elemento que mais responde em produtividade. Está aqui, ó. Claramente dá para ver onde não foi aplicado o nitrogênio. O arroz é amarelado, não perfilha, né? Não se desenvolve. Se não perfilha, não produz panícula. Se não produz panícula, está produzindo... O que são as panículas? 80% da produtividade do arroz vem do número de panículas. Principal componente da produtividade do arroz. Então, tem que fazer esse arroz perfilhar, colocar panícula, para ter aumento de produtividade. Então, qual é a forma? A gente erra muito no nitrogênio. Tu está botando hoje R$ 1.200 por hectare para dar tudo que o arroz exige, mas a gente está, muitas vezes, colocando da forma errada. Que a gente perde muito nitrogênio. De todo aquele nitrogênio que eu falei para vocês, a planta aproveita 50% apenas, nas melhores condições, se tu fizer tudo certo. Como é que eu vou investir R$ 1.200, vou ter um aproveitamento apenas de 50%, aplicar na lavoura e fechar a lavoura depois de 15 dias? Não sobra mais nada. Por que tem aquela recomendação de 3 dias depois da aplicação da ureia para fechar a água da lavoura? Porque a ureia vai volatilizar. E o teu dinheiro vai virar um gás e tu nem vai enxergar ele indo embora. Ah, mas o arroz não respondeu. Não. Esse elemento ele nem chegou para o arroz. Ele ficou sobre o solo e foi perdido porque a gente atrasou a irrigação. Então, quando eu falo naquele círculo lá que tudo tem que funcionar de forma efetiva, é para isso. Quais são as formas mais eficientes, então, da gente utilizar esse nitrogênio? Né? Geralmente, nós colocamos uma quantidade de 15 a 20 quilos de nitrogênio no momento da semeadura, quando eu faço a minha adubação na linha, porque eu tenho que botar o meu adubo na linha, porque vocês não guardam o dinheiro de vocês em cima do cofre, vocês guardam dentro do cofre. Se eu boto em cima do cofre, ele não está protegido. Então, o adubo na linha vai em torno de 15 a 20 quilos de nitrogênio. Quando ali o arroz já está a partir de 1 a 2 folhas, já pode se preparar para botar água. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Eu tenho 2 formas de fazer. Colocar esse 70% da dose já na entrada da água. Mara, mas o arroz é muito novo. Vai aproveitar, se a tua irrigação for boa. E como diz o professor Enio Marquesan, se tu não fizer pichotada na lavoura, né, professor? E não deixar essa água baixar, tu vai manter esse nitrogênio ali. E à medida que a planta vai se desenvolvendo, ela vai absorvendo esse nitrogênio. Tá? Isso é uma das formas de fazer. E depois, lá no ponto de algodão, que aqui, uma vez o Augusto, Mara, mas explica aí, Augusto, o que é o tal do ponto de algodão? Desde aquela vez eu boto as fotos daí, Augusto. Porque muitas vezes a gente fala uns termos, né, que a pessoa está acostumada a falar outra coisa. Então, quando o arroz está elongando, pessoal, tá? Ali é o momento de colocar a última de ureia. Tá? E o restante ali, então, quando tu vai fracionar em 2 vezes, porque tu tem um material, por exemplo, precoce, não adianta fracionar várias vezes, tu está com material precoce, então eu faço em 2 vezes. Ah, mas eu planto epagre, faz em 3, material de ciclo longo, mas o custo de avião vai responder mais. Ou, né, em 3 vezes, como eu falei, material de ciclo mais longo, anos de El Ninho, anos de Laninha, geralmente a aplicação, né, o arroz, ele tem um melhor aproveitamento em anos de laninha, porque não tem restrição de luminosidade, o metabolismo processa esse nitrogênio. Tá? Isso são conclusões já de trabalhos que a gente tem feito ao longo dos anos. Tá? Ano de El Ninho, ano de laninha, o arroz acaba respondendo de forma diferenciada. Então, em 3 vezes, vou fazer em 3 vezes. Geralmente, materiais de alto potencial produtivo, não precisa ser só ciclo longo, um material de alto potencial. Né? Então, faz em 3 vezes, porque o fracionamento é o teu seguro. Como dizia o professor de fertilidade de Santa Maria, o professor Leandro, se tu pudesse todo dia ir lá e botar um pouquinho no pé do arroz,
esse é o melhor. Esse é o conceito da fertirrigação. Por que a gente tem que irrigar todo dia, lá, botar os nutrientes na fertirrigação? Porque as plantas vão tendo aquele fornecimento contínuo. Mas isso não dá para fazer no arroz, porque senão a gente, né, não tem avião, né, não consegue pagar, vai ter que produzir 20 toneladas por hectare para pagar o avião. Então, mas o fracionamento em 3 vezes é o teu seguro. Tá? Que esse arroz ele vai ter um bom fornecimento no momento do perfilhamento, que é quando tu vai entrar com a água. O que são perfilhos? São as futuras panículas, né, que eu comentei antes. Lá em V6, que é mais ou menos 20 dias depois que tu coloca a água, tu coloca mais um pouquinho, porque ele está no boom do perfilhamento. E o que é nesse máximo perfilhamento? Ele começa a ter uma competição, né, e começa a abortar os perfilhos. Abortando os perfilhos, eu tenho menos panículas. E termina com a aplicação em R0, lá, novamente, no ponto de algodão. Tá? E tem que ser... Quando tu olha, tu pega uma planta e tu abre, e está o ponto de algodão, ali tu já perdeu. Já está formada a panícula. Por que a gente fala no ponto de algodão? Porque a gente pega a planta mãe para mirar nos perfilhos, porque os perfilhos ainda estão atrasados. Então, tu acaba perdendo, em parte, né, porque a planta mãe já passou, mas tu vai pegar a maior parte da lavoura, que são os perfilhos. Tem alguma correlação no fracionamento do nitrogênio com a gordura? Por exemplo, eu botar 70% e 30% no caso, teria maior incidência do que eu fracionasse mais, por exemplo, 40, 30, 30%. Tem mais a ver com a dose do que com o próprio fracionamento. Então, aumentar muito a dose em materiais extremamente suscetíveis, tu acaba fazendo com que ele coloque muita folha, muita massa verde, e isso cria um ambiente mais propício. Fracionar mais, ele não vai botar menos folha, será? Possivelmente ele não vai ter aquele boom de perfilhamento, assim, né? Porque quando tu bota uma dose muito alta, a tendência é perfilhar, mas também depende muito do material. Um 31, por exemplo, não perfilha muito. Já um 24 tem um perfilhamento bem mais robusto, né? Pode falar. Nitrogênio líquido. Ah, perfeito. Posso passar para a próxima slide? Não, tem na frente já, então eu achei que era no próximo, mas tem logo à frente. Então, pessoal, isso aqui é um momento mágico. Está aqui a ureia, está aqui a planta, não tem perfilho, ó, tem 4 folhas, 3 folhas. Hoje em dia a gente está trabalhando já com antes disso, né, Luiz? Tá? Vamos aproveitar, né, o potencial dessa planta. E a água entrando, e o que ela está fazendo? Incorporando dentro do solo. E assim é uma forma de fixar esse nitrogênio dentro do solo e evitar perdas. Questão do nitrogênio, então esse é um mundo perfeito. Apliquei, imediatamente a água está chegando. A gente sabe que na lavoura não é bem assim, né? As dificuldades são grandes para que esse momento ocorra, mas uma equipe bem alinhada é fundamental. Hoje a gestão de recursos humanos é fundamental para que esses momentos sejam, né, efetivos, porque isso aqui define potencial produtivo. Tá? Aqui tu já investiu na tua melhor semente. Tu carrega dentro da semente a genética com melhor potencial produtivo. Tu plantou na época, tu fez de tudo para conseguir colocar essa semente dentro do solo no momento correto. Investiu os R$ 1.200 de ureia por hectare. E se tu não tiver água, assim, praticamente, tu vai ter uma perda, né, diária aí de muitos quilos por hectare por dia. Então, realmente é um momento assim, decisivo para a lavoura de arroz. Sem contar que controle de plantas daninhas, né? Nós já vamos falar adiante. Agora ele não vai passar. Ah, difícil esse. Então, respondendo, eu já vou responder a pergunta já do nitrogênio líquido, aproveitar ali. Hoje a tecnologia ela não está favorável. Aqui tá, bom, voltou. Vamos lá, vamos por partes. Então, isso aqui, ó, hoje, né? Isso nós estamos falando de um solo sistematizado. Quando a gente fala em taipa, a coisa é muito mais difícil, né? Principalmente a dificuldade enorme que todos estão passando aqui, que é falta de mão de obra. Então, eu tenho certeza que não tem um produtor aqui dentro que não está passando por isso, por essa dificuldade de conseguir gente que goste de trabalhar na lavoura de arroz, gente que saiba trabalhar na lavoura de arroz, que tenha compromisso, responsabilidade e vontade para abrir esse monte de taipa. Né? Todos estão passando por isso. Então, assim, tem tecnologias hoje em que te permite, aqui está os politubos, distribuir essa água, né, que essa água chegue rápido em todos os cantos da lavoura.
Então, utilizem essas ferramentas. Comecem a pensar em formas, já executem formas de diminuir a dependência, né, da mão de obra. Como melhorar esse sistema, como ser mais rápido, porque não vai ser fácil conseguir gente aí no futuro. Próximo. Então, aqui, pergunta de milhões. Já coloco, porque todo mundo me pergunta. Ureia líquida vezes ureia granulada, pessoal. Vou contar uma história, e o professor Enio está aqui, que não me deixa mentir, porque foi quando eu fiz a minha TCC lá com ele que a gente fez. Lembra, professor, que nós pegamos e mandamos fazer um produto lá na Bioagro, com a mesma quantidade de ureia, de nitrogênio, que vocês colocam nesse momento da entrada de água, nós mandamos formular um produto. Porque não existe no mercado um produto que tenha a mesma quantidade de nitrogênio que vocês colocam. Nós aplicamos nas plantas. A sorte que a água estava chegando, porque senão eu tinha matado todas as parcelas. Bom dia. Então, nós teríamos terminado com a nossa lavoura, pela quantidade de nitrogênio que nós estávamos colocando sobre a folha do arroz. E se nós não tivéssemos entrado com a irrigação e restaurado o turgor desta planta, nós teríamos perdido. Então, a forma preferencial de qualquer planta absorver elementos é a raiz. Então, em vez de vocês investirem em conhecimentos que não estão consolidados, invistam nisso aqui. Isso aqui, trevo persa, utilizado no inverno, fixador de nitrogênio, que todo mundo já sabe, né, que uma planta de cobertura ou uma leguminosa faz para um solo, tá soja aí, um conhecimento científico consolidado. Invistam em conhecimentos científicos consolidados. Querem testar num ladinho, um pedacinho da lavoura? Testem, com certeza. A gente não pode, né, também ficar aí, não vou usar porque disseram que não funciona. Não, vou testar, porque daqui a pouco para ti é eficiente em algum formato. Tá? Mas se forem para investir, invistam no sistema para melhoria de solo. Está aqui os resultados. Semana passada chegou do laboratório, nem na nossa comissão de pesquisa, presidente, foi apresentado. O que o trevo persa, o plantio direto, evitar grade faz? Está aqui, 90 quilos de nitrogênio no solo, preparo antecipado, 90 no convencional. 3 anos de estudo. Deixei de gradear 360 quilos de nitrogênio. Isso que está disponível, o que tem no solo, não que esteja prontamente disponível para as plantas. 360 quilos de nitrogênio na camada de 0 a 5 do solo. E quando eu coloco o trevo persa, eu ainda tenho um incremento de mais 40. Chegar a 400 quilos de nitrogênio. Em 3 anos. Não estou falando de 20, estou falando em 3. E isso aqui, principalmente isso aqui, é deixar de grade, passa a plana, mais o rolo, miro, para ficar, que eu chamo de farinha de bolo, né? Pulverizado. Invistam em sistemas para diminuir a dependência de insumos. Está aqui, Isso aqui é do experimento lá de Cachoeirinha, 20 anos sem mexer no solo. Nós saímos desse tijolão aqui, que é o sistema convencional, para isso aqui, carbono. Junto com o carbono vem o nitrogênio e muitos outros elementos. É fácil? Com certeza não, porque se fosse, todo mundo fazia. É difícil e nem sempre dá. Pega um ano mais chuvoso, não consegue colher no seco, não consegue manejar aquela palha não decompõe porque não para de chover, né? Não é fácil. Mas, né, se a gente quiser chegar nisso aqui e reduzir o nosso custo de adubação, nós vamos ter que investir nesse tipo de tecnologia. Controle de plantas daninhas. Mas não, só complementando, eu apliquei não no seco, na terceira aplicação. E aí eu perguntei por que da eficiência, porque onde que cruzou a aplicação, deitou todo o arroz, toda a volta do quadro. Então, ela funciona. Agora, até onde que funciona, isso que eu não sei, eu achei que tu tinha alguma relação. Não, nós já fizemos também reprodutivo mais adiante, né? O que nós tivemos de resultado? O resultado de produtividade é em função do nitrogênio da ureia que tu coloca.
Né? Então, assim, tira toda a ureia e aplica só isso aí para ver como é que vai ser a produtividade. Então, é isso, né, que nós temos que ponderar. Entre eu colocar meu dinheiro em ureia granulada e ureia líquida, eu colocaria, com certeza, em ureia granulada. Mas, né, isso fica, como eu disse, cada produtor tem a oportunidade de testar até na sua própria lavoura e tirar suas próprias conclusões. Mas, algumas recomendações que eu tenho visto, aplicar em R4, na floração, em materiais suscetíveis à brusone, mas é um pulo aqui, o Alain me perguntou aqui, né, vocês me perguntaram sobre a questão de aumento de nitrogênio, é um pulo para a brusone, principalmente brusone de pescoço, que daí não tem o que fazer. Porque entrar, não tem o que fazer. Exato, é manejo. Bom, a lavoura de arroz ela tem bastante conhecimento, assim, para vamos fazer o básico. Depois que nós melhorarmos nosso sistema, tenho certeza que daí esses produtos terão a oportunidade de demonstrar o seu potencial. Mas enquanto a gente tiver aquele tipo de solo, né, aquele ambiente não tão favorável, fica mais difícil. Pessoal, controle de plantas daninhas, né? Um dos gargalos enormes aí da produção de arroz é que nos leva muita parte do nosso potencial genético das nossas cultivares. Aqui é uma pesquisa que nós fizemos com 68 lavouras, né, no estado do Rio Grande do Sul todo. Nós questionamos qual é o herbicida, o pré-emergente que tu usa na tua lavoura. 100%, com certeza, o glifosato, né, no ponto de agulha ali. Sempre o glifosato vai estar junto. Enquanto ele não tiver resistência aos principais plantas daninhas, ele vai continuar ali. E a gente conseguir pagar a conta, né? Também, porque o glifosato... Olha o segundo mais utilizado. 84%, o nosso gamite. Excelente produto. Não tem resistência, casos de resistência. Ainda. Porque 84% é eu, o vizinho, o outro vizinho, até eu chegar no asfalto, está usando o gamitão lá no pré-emergente. Tá? Então, assim, comecem a se atentar. Daí eu estou usando só um graminicida e estou esquecendo de todo o resto. Não, mas o Kifix pega. Só 9% usaram o Kifix, ou Imazetapir. A maioria dos produtores utiliza as imidazolinonas na aplicação em pós. E o que a maior eficiência dos produtos de pré é quando tu aplica na semente, para controlar o banco de semente. Esse é tua maior eficiência. É mais fácil tu controlar uma semente ou uma planta com 3 per filho. Então, isso a gente tem identificado claramente nas lavouras. Deixa tudo para o pós. Daí sobra, escapa, o produto é ruim, é resistente. Né? Então, observe, isso aqui são depoimentos de produtores. Daí, aplicação em pós. Vamos ver. Kifix, Imazetapir, gamite de novo. Estão vendo que nosso controle de plantas daninhas está baseado em 2 mecanismos de ação? Que perigo! Não aprendemos com nossos erros. Né? Resistência. Nós favorecemos a resistência com a nossa tomada de decisão. O que tem que fazer, Amara? Bom, ninguém tem a fórmula mágica, isso aqui não é matemática. Se fosse matemática, era 1 mais 1 dá 2. Então, aqui no trabalho do Paulo, nosso ex-colega do IRCA, aqui, ó, medida que tu testemunha, daí produtos isolados. Aqui não, o objetivo não é saber qual é o melhor, mas o funcionamento dele. Kifix e Heiser, 2LS, Herbadox, Gamite, começou a fazer as misturas. Herbadox, Heiser, Kifix, Gamite, Herbadox, Gamite, Gamite, Heiser. Misturou 2 produtos, tu aumenta a tua eficiência. Isso é pré. Não foi feito pós. 90% de controle de capim-arroz. 91%. Tá? Então, assim, o que tu faz? Tu controla um espectro maior de planta daninha e deixa 10% só para o pós. Tu facilita a vida do pós-emergente. Até porque o pós ele vai ser extremamente dependente da presença da lâmina de água. E eu tenho problema em irrigar minha lavoura. Então, vamos aliviar o pós. Vamos deixar a vida dele mais fácil. E o vermelho? Ei. Vem, Carlinhos, o que a gente faz com o vermelho? Primeiro, né? Fantástico a contribuição dessa cultura para controlar isso aqui, ó.
Isso foi um dos maiores bens que foram feitos aí, né, para a lavoura de arroz. Então, a gente fez um trabalho, esse trabalho está ainda em vigência ali na estação de pesquisa, é um trabalho de 5 anos. O pessoal, os produtores da barragem que se encontram aqui, né, conhece esse trabalho. Inclusive o seu Clóvis, que está lá no fundo. Cadê o seu Clóvis? Estava ali no fundo o seu Clóvis. Ah, está lá, escondidinho. Mas, Mara, que vergonha para a área do IRGA. Tem aquele monte de vermelho, não foi, seu Clóvis? Disse, não, seu Clóvis, calma, a gente está testando. O que a gente fez? Em 2018, nós fomos num engenho e pegamos 20 quilos de arroz vermelho, do pior tipo, vocês imaginem. Era o resto ali, o que estava saindo nas máquinas. Tudo resistente. Misturamos na semente e semeamos nessa área aqui, para que nós pudéssemos, então, ter uma área zerada com um banco de sementes conhecido. Deixamos cair tudo, de propósito, para ficar o troço bem selvagem, né, Daniel? Bem assim, ó, coisa complicada. Então, o que a gente estudou? Primeiro ano, né, aqui, faixas de monocultivo. O sistema 1, monocultivo todos os anos. A diferença, só trabalho com rolo-faca. Mas não é rolo-faca chocolate. Aquele que tu rola, faz aquele chocolatão e para. Não. 2 passadas de rolo-faca para incorporar superficialmente a palha do arroz. O S2, grade. Entra com a grade lá, enterra até 20 centímetros. O S3, pousio. Sistema muito utilizado na fronteira oeste. Tem cortes, né? Então, ficava tirando camada com a grade no verão ou tirando camada com o herbicida. Não mexia no solo. O S4, ping-pong. E o S5, 2 anos de soja, voltava com arroz. Olha os resultados. Primeiro, aqueles 20 quilos de arroz vermelho, que parecem nada, me renderam um banco de sementes de 9.500 sementes por metro quadrado. 9.000 sementes de arroz vermelho por metro quadrado. 20 quilos de vermelho. Extremamente agressivo. Cada panícula, se produzir 100 grãos, está aí o resultado. Semeamos. No primeiro ano, reduzimos, tá? Aqui, ó, no S1, ó, o rolo-faca, conseguimos reduzir. Por quê? Metade era suscetível ainda às imidazolinonas. Nós conseguimos controlar. Onde eu deixei o pousio trabalhando, tirando camada, consegui reduzir para 1.600 sementes por metro quadrado. O ping-pong deu praticamente o mesmo resultado. E a soja, então, nós já tivemos então, uma redução um pouco maior. Mas também ficou na casa dos 1.000 e pouco. No outro ano, então, ano passado, no inverno do ano passado, quantificamos de novo. O rolo-faca voltou para 8.000 sementes por metro quadrado. Então, praticamente dobrou. E agora tenho certeza que isso aqui tudo é resistente. A grade, olhem a nossa amiga grade. 16.000 sementes por metro quadrado. Eu nunca mais limpo essa área. 16.000 sementes por metro quadrado. Ping-pong, pousio. Porque sobrou, né? Eu voltei e plantei arroz daí. Sobrou esses 1.000 e pouco. Olha o que já veio. Aumentou para 13.000. 3.000. O ping-pong, então, eu fiz um ano arroz, um ano soja. Não limpa. Não limpa. 2 anos soja. Opa. Ainda sobrou, Carlinhos. Controlou 94% do meu banco de semente. Mas ainda sobrou. Então, professor, aquilo que o senhor disse lá no Alegrete, 3 anos soja. 3 anos o professor disse. Tem. Não limpa com 2 anos de soja. Tá? Vai sobrar. Sempre a imidazolinonas em pré e em pós. Tá? No primeiro ano a gente usou Kifix, mas como nós tínhamos a soja na área, a gente precisava irrigar, daí nos outros anos nós passamos a usar imazetapir. Pois é, está mostrando aí que realmente não é tão... A gente pode aproveitar melhor o sistema. As produtividades, então, prestem atenção, né? Começou com 7 toneladas, daí baixou para 6. Este ano, 1 tonelada. E era só vermelho. Lá no grade,
meia tonelada. Está aqui o seu Clóvis, que não me deixa mentir, que é o filho dele que colhe a área para nós, né, seu Clóvis? Só vermelho. Só. Camou tudo, virou uma baderna. Quanto tempo eu demorei para perder essa área? 3 anos. 3 anos eu inviabilizei essa área para a produção de arroz. Aqui nós temos o pousio. Ó, quando eu plantei arroz, produziu bem. Chegou a quase 11 toneladas. Bom, eu tive 2 anos sem receita. Não me serve, né? A soja. Aqui no primeiro ano nós tivemos essa baixa produtividade, exatamente por isso. Nós usamos Kifix e não pudemos fazer irrigação. Depois nós tivemos 11 toneladas de arroz, 3,7 toneladas de soja. Aqui é o ping-pong. E aqui os 2 anos de arroz. Praticamente, 2 anos de soja voltando com arroz. Praticamente não teve diferença em produtividade de arroz. Mas vocês viram que a redução no banco de semente é grande. Aqui a área, essa foto é deste ano. Ó, todo acamado vermelho. Tinha uma baderna, um horror. Os pousios, né? Aqui onde gradeia, aqui onde aplica. O herbicida não mexe. O arroz, 2 anos depois da soja, voltou. Né? Tá aqui, ó, tá vendo os vermelhos ainda? A gente vê, ó, tem alguma coisa, mas está bastante limpo já. Mas tem ainda. 2 anos de soja, ainda tem arroz vermelho. E aqui está o ping-pong, né? Esse ano o trabalho finaliza, né, todo o arroz. Toda a área plantada arroz. Aqui não vai produzir mais nada, né? Já produziu meia tonelada esse ano, próximo safra não produz nada. Então, tem formas culturais de nós manejarmos o arroz. Então, cuidem a escolha do implemento. Isso aqui, basicamente, está aqui, ó, da onde que veio isso aqui? Aqui as fotos da área, ó. A grade, olha o vermelho aqui na entrelinha. Olha o ping-pong, está mais limpo. O pousio, né, onde eu deixei os cortes. E o rolo faca, olha o vermelho. Isso aqui surgiu num trabalho do... Aqui as fotos da soja, com e sem pré-emergente. Isso aqui surgiu do trabalho do Paulo, né, professor? Qual o professor Enio foi orientador do nosso colega Paulo, que aqui ele conseguiu identificar que o rolo faca seria o melhor implemento, então, para manejo de vermelho, exatamente por isso. Ó. Aqui, está vendo esses pontinhos aqui? São as sementes de vermelho, que estão a mais ou menos 2 centímetros de profundidade, e ali elas estão passíveis, então, de trocas gasosas, quebra de dormência, e ela se estabelece, tu consegue controlar ela depois com herbicida. Tá? Mas é isso que eu falei. Não pode ser aquele rolo faca que tu coloca lá, né, 10, 15 centímetros. Tem que deixar ele superficialmente. Roçadas, né, é o que a gente tem visto. Quando tu roça essa palha de arroz aqui, pensando no plantio direto, faz os drenos para oxigenar o sistema, e nós temos visto, né, uma quebra de dormência das sementes que ficam sobre a superfície. Tá? Isso vermelho ou convencional. Então, é uma das formas também, né? Tu tem vermelho na área, tu não quer usar a grade para alimentar aquele banco de semente, trabalha, então, em manter essas sementes de vermelho sobre a superfície. E eu não tenho soja. Mara, eu planto lá do lado do Jacuí, não tenho como botar soja, minha opção, minha área é pequena, eu só tenho como trabalhar com arroz, não vou trabalhar com gado, não vou trabalhar com milho. Não tem opção? Claro que está chegando agora o Provisia, vai resgatar muitas dessas áreas, assim como aconteceu com o Clearfield, mas a um custo bastante elevado para uma cultura que tem uma rentabilidade baixa. Quem não tem rotação de soja, faz o quê? Usa a água como aliado. Então, dentro dessa perspectiva, né, o nosso colega Luiz Fernando, lá em 2016, veio e nos fez o seguinte questionamento. E se eu tivesse uma área extremamente infestada com vermelho, semeasse o meu arroz, e quando ele estivesse no ponto da agulha, pronto para sair do solo, eu iniciasse a irrigação? Será que ia se estabelecer, Luiz? E naquele momento nós estamos, realmente, né, faz sentido, se eu tenho uma área ali que está produzindo só vermelho, se eu conseguir estabelecer esse arroz, afinal nós viemos do pré-germinado, né? Nós viemos do pré-germinado, onde nós semeamos uma semente com 2 milímetros de radícula, nós colocamos numa água suja, 15 centímetros de profundidade, aquilo vira lavoura, o arroz é praga. Será que a gente não ia ter algum benefício em relação ao controle de plantas daninhas? Então, né, nós passamos a utilizar esse sistema aqui, né, em detrimento desse aqui.
Para tu chegar numa planta dessa aqui, pessoal, isso aqui tem 3 perfilhos. Uma planta desse aqui, no mínimo 50 dias. Mas está limpo, né? Vocês não estão vendo capim, outras plantas daninhas. Vocês acham que com pré-emergente, com uma aplicação de pré-emergente, vocês vão chegar a 50 dias com a lavoura limpa? Não tem no mercado esse produto ainda. Não tem. Então, com certeza, essa lavoura já teve uma segunda aplicação, em pós. Para chegar na entrada de água, a água está chegando ali, assim, de certa forma, limpa. E mais uma terceira no dia da entrada de água. Custo. Quanto? É os 27%, né? Então, usem isso aqui em detrimento disso aqui. Então, nós começamos a trabalhar com a água. Então, nós temos que olhar lá nossas recomendações, que tem um erro gravíssimo de interpretação. Nós não temos que iniciar a irrigação da nossa lavoura com 3 ou 4 folhas. Nós temos que terminar a irrigação. E, para isso, tem que começar antes. E o que nós trabalhamos aí nos últimos anos demonstra que é possível, sim, principalmente em áreas extremamente infestadas. Está aqui o pessoal da Estância do Chalé, que foi a primeira área, então, que serviu como estudos, unidade demonstrativa, e a gente agradece, né, sempre a ajuda que o pessoal nos deu lá, né, Olavo? Falo no teu nome e agradeço a todos os funcionários, que eles mesmos fizeram lá os manejos, pessoal. A gente ia lá, olhava, eles iam colocar a ureia, a água, né, e nos ajudaram. Então, foi muito importante para que a gente conseguisse tirar alguns resultados. Está aqui, né? A gente semeia o arroz, aqui o arrozinho, ó, iniciando o processo de germinação, larga dentro dessa lâmina de água e ele se vira lavoura. Então, se a gente fizesse no seco, não daria certo. Então, o que a gente identificou? Que quando a gente antecipa essa irrigação com arroz já com uma folha, nós conseguimos melhorar o nosso controle de plantas daninhas. Nós ficamos aí, ó, 85% do meu controle de plantas daninhas quando eu irrigo com uma folha, porque o herbicida, melhor herbicida da lavoura de arroz é a água, porque te cria um ambiente, uma barreira física de emergência das plantas daninhas. Então, à medida que nós fomos irrigando, adiantando, nós aumentamos a eficiência do controle de plantas daninhas. Por que no ponto de agulha, que é esse aqui, não teve uma eficiência tão boa? Porque ele prejudica o estabelecimento. Porque as nossas sementes que nós largamos lá no solo, elas não germinam todas ao mesmo tempo. Então, quando tu coloca água muito cedo, quando o arroz nem saiu, tu tem um stand menor. Se tem um stand menor, tu tem espaço. Se tu tem espaço, planta daninha é oportunista. E ela, então, acaba germinando, né, e vai prejudicar o teu controle de planta daninha. E à medida que tu vai atrasando a irrigação, ó, V2, V3, tu vai diminuindo o efeito, então, do pré-emergente, né, ele vai aumentando, então, a presença de plantas daninhas. E a produtividade vai na mesma direção. Se eu tenho um melhor controle de plantas daninhas, eu tenho uma maior produtividade. À medida que eu atraso, em áreas infestadas, eu perco quase 300 quilos de arroz por hectare por dia, em áreas infestadas. Está aqui o trabalho do Paulo, que foi conduzido lá em Cachoeirinha, em relação a plantas daninhas, que deu origem àqueles dados que eu mostrei para vocês. Aqui está o ponto de agulha, ó, pessoal. Muito espaço, faltando planta, prejudicou o stand. Porque é isso aí mesmo, a nossa questão operacional não é boa. Muitas vezes a semente também tem um vigor mais baixo, então se atentem para o vigor das sementes quando forem comprar. Mas à medida que tu vai, já o arroz se estabeleceu com 1 ou 2 folhas, está aqui, ó. Aqui são as testemunhas, ó. Mesmo com uma folha, aqui só tem a aplicação do glifosato no ponto de agulha. Entrou com água com 1 folha. Isso quer dizer assim, ó, mais ou menos 5 dias para o arroz chegar com 1 folha depois que ele saiu do solo. Olha só como já a planta daninha já está vindo com tudo. 2 folhas, está bem parecido. Ó. Aqui tem 9 tratamentos diferentes de herbicidas, por isso esses espaços, né? E com 3 folhas já está tomando conta. Não foi aplicado o pós, tá, gente? Só o efeito do pré, mais a água. E daí tu tem que decidir, né? Qual lavoura tu quer? Tu quer essa aqui ou tu quer essa? Provavelmente as duas tiveram o mesmo nível de investimento. A diferença foi a tomada de decisão. Te custou quanto? O investimento é o mesmo. O resultado totalmente diferente. Então, nós, a partir de 2018, nós iniciamos a colocar essas unidades demonstrativas para mais produtores em diferentes condições. Aqui na região, depois que nós fizemos lá no Lara,
Nós fizemos aqui em Candelária, com o Rui e a família dele. Está aqui o Rui, o pai dele, o colega Enio, que foi responsável pela condução da área, o Luiz Fernando, que foi o idealizador dessa proposta, e trabalhou também no seu mestrado em relação a isso. Tá? E eu estava aqui junto, lá na minha terra. E está aqui, pessoal, aquela foto que o Pedro mostrou. Irrigou com uma folha, irrigou com 2, irrigou com 3. O produtor fez. Tá? A gente só disse, está na hora de botar água. O produtor fez todo o manejo. O V1 produziu um pouco menos, morreu planta, e é sistematizado. Na verdade, não é que morreu planta, ela não chegou a se estabelecer. Tá? V2, fantástico, a gente teve dificuldade até de fazer as coletas de amostragem, e o V3 está aqui. Ó. A imagem fala, né, muito melhor. Já a manifestação de planta daninha. Vista aérea, 1 folha, 2 folhas, 3 folhas. Tudo que está em verde é planta daninha. Tá? Redução bem significativa de produtividade. Taipa, minha área é com taipa, Mara. Taipa não dá para fazer. Barbada no sistematizado, é o que eu mais escuto. Ao contrário, quem tem taipa não precisa lidar com limo nem marreca, que é um dos grandes gargalos desse projeto. Tu tem uma área grande de água, com uma pequena área foliar, o que mais a bicharada quer entrar ali? E fora o limo, né? Área de taipa, o cuidado. Taipa baixa, sem leiveiro. Isso aqui é no dia da finalização da irrigação em Itaqui. Nem me arrisquei de colocar aqui para não me dizer, não, mas a barbada é fazer aqui, eu quero ver fazer na fronteira. Fomos lá, fronteira, Itaqui. Tá? Então, mas o cuidado em fazer uma taipa baixa e fazer, né, o mínimo de leiveiro para que essas plantas que estivessem na borda aqui não morressem afogadas. Tá? Então, aqui ele está terminando a irrigação com 2, 3 folhas. Ah, tem que irrigar com uma folha? Não. Tu tem que irrigar antes do arroz estar perfilhando. Se estiver perfilhando, vai estar perdendo. Aqui a área, né? Isso aqui no dia que ele estava finalizando a irrigação dessa área. Então foi muito bem, tivemos um sucesso, até não imaginávamos assim que ia tão bem, ia correr tão bem, né? Mas realmente foi um resultado bem interessante para que a gente possa então ter confiança, né, nos diferentes cenários. Mas esse produtor ele tem que ter um cuidado na construção dessas taipas, com certeza. E para finalizar, né, pessoal, mas não menos importante, né, eu escuto muito assim, os produtores conversando, que tem que reduzir a área, né, para diminuir a oferta. Vamos parar e vamos ver o cenário que a gente está vivendo. Tá? Nós temos, hoje, a renda da população é baixa. Tá? Dificuldade, né, de comprar o mínimo da cesta básica. O que o governo faz? Retira a taxa de importação para controlar o preço do arroz, para vir arroz de fora. Adianta eu reduzir a área? Não adianta, tu vai estar reduzindo a oferta. Mas enquanto nós não tivermos uma política que nos ajude a ter um preço estável, quando a população tiver uma renda maior, ela vai substituir o arroz pelo X, pelo hambúrguer, pela massa, vai comer fora, daí se tu vai num buffet, a primeira coisa que eu vejo o povo falando, mas arroz e feijão eu como em casa. É ou não é? Então, se melhora a renda do brasileiro, ele deixa de comer arroz. Se diminui a renda do brasileiro, traga arroz do Paraguai, do não sei aonde, do Uruguai, para dentro do país. Então, nós temos que dar um jeito de acessar novos mercados. Mercados que queiram o nosso arroz. E tem muita gente no mundo aí que quer o nosso arroz, que é de extrema qualidade. E nós temos, né, que usar isso aqui. Ó. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é um arroz vendido nos Estados Unidos. O nome do arroz é Smart Rice, em inglês. Português, o arroz inteligente. Olhem, está vendido na Amazon, pessoal. Está lá na Amazon, vocês podem olhar, entrar lá e olhar. A Amazon, aquela que vocês compram um livro, tudo que é tranqueira. Olha o preço. Somente $9,99. O quê? Por 1 quilo de arroz? Não. Por 907 gramas de arroz. Ah, mas o que tem esse arroz de diferente? Né? Tu come esse arroz, não precisa comer carne, feijão, nada, salada, que já vem tudo completo. Não. Eles também têm o arroz, né? A $1,46. O arroz comum deles, $1,46.
centavos. O nosso, só para questão de comparação, custa 86 centavos de dólar. Tá? Então, por que eles têm um arroz que eles estão vendendo 8 vezes mais? Né? O que esse arroz tem de diferente? Tu entra lá na página e tem isso aqui. Ó. Marketing. Usa menos água. Tem menos emissão de gases do efeito estufa, é mais sustentável, é amigo do ambiente, é o que está escrito. Daí tu olha os consumidores que compraram, eu compro este arroz porque o produtor tem uma preocupação com o meio ambiente. Está esgotado. Tu não consegue comprar um saco desse arroz. E o que esse arroz é? O que esse arroz tem de diferente do nosso? O nosso é melhor. Eu garanto para vocês. Sabe o que é esse arroz? Esse arroz é um híbrido da Hightech. É a Hightech, a empresa que vende híbridos aqui no Rio Grande do Sul, que vocês muitas vezes, inclusive, têm na lavoura de vocês. Só que como ele é híbrido, né, vamos parar aí vamos pensar. Se é híbrido, eu vou ter uma produção maior por hectare, certo? Então, vamos pensar na emissão de gases do efeito estufa, tão falada no passado, que o Brasil se comprometeu a reduzir em 30% a emissão de metano até 2030. Tá? Então, a gente vai emitir uma média de 7 toneladas de carbono, de CO2 por hectare, para produzir um hectare de arroz. Né? Se eu estou produzindo 10 toneladas por hectare, a 7 toneladas de carbono, eu tenho uma eficiência de produção. Se eu estou produzindo 12, eu estou emitindo a mesma quantidade de gases, mas eu estou produzindo mais alimento por CO2, por quilo de CO2. E isso vende. Vende porque nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas querem conhecer a história do alimento que elas consomem. Eles estão aproveitando isso, e nós não. E quando eu digo isso, e aqui tem uma foto de uma lavoura aqui de Cachoeiro do Sul, quando eu digo isso, eu falo, pessoal, por que o nosso é melhor? Porque se nós considerarmos o aumento da produtividade da safra 18, 19 para 20, 21, que nós passamos de 7 toneladas e meio para 9, nós melhoramos em 17% a nossa produtividade. E nós reduzimos em 4% a nossa área. Então, nós melhoramos em 21% a eficiência, a emissão dos gases do efeito estufa em relação a CO2, só pelo aumento de produtividade. Eu não estou falando de um híbrido, eu estou falando de um estado que produz 70% do arroz de um país. Eu não estou falando de um nicho de mercado. E a gente está falando de cultivar. Então, por que a gente não está aproveitando isso? Nós aumentamos a nossa eficiência no nosso processo produtivo. Em uma década, nós reduzimos 10% a nossa área, mas nós passamos de alimentar 158 pessoas por hectare para alimentar 186. Então, nós estamos alimentando 18% a mais de pessoas, Miro, por hectare. Mas isso não está escrito no nosso saquinho de arroz. Não está. Não está escrito em lugar nenhum. E se não está escrito, a gente não pode usar. E a entrada desta soja, junto com o arroz, e a soja é uma cultura de sequeiro, e se é de sequeiro eu não tenho produção de metano só em ambiente anaeróbico, não é o arroz que produz metano, é o solo, e o arroz só é um canal de transporte para a atmosfera. Mas quando eu coloco uma cultura de sequeiro, eu elimino esse processo. Quando a gente olha isso como um sistema produtivo, eu tenho uma redução de 55% na emissão de gases do efeito estufa. E isso não está escrito em lugar nenhum, além do slide que vocês estão vendo. E nós não estamos vendendo isso para o governo. E nós não estamos vendendo isso para lugar nenhum. E nós poderíamos estar vendendo arroz a $10. Vocês imaginam receber R$52 por 1 quilo de arroz? Pois tem gente que paga. Então, pessoal, imagens como essa tem que estar no nosso saquinho do arroz. Nós temos que melhorar a nossa venda. Sabe por que os americanos não têm o melhor arroz que nós? Nós é muito melhor. Mas sabe o que eles fazem melhor que nós? Usam o mental. E nós usamos o braçal. E nós temos que inverter isso. Porque nós já fizemos muito bem o processo produtivo. Mas nós temos que valorizar este sistema produtivo. Então, finalizando, pessoal, então a nossa rentabilidade, Alain,
ela exige que a gente tenha um planejamento bastante afinado em relação à tomada de decisão de tudo que a gente bota na nossa lavoura, químico, planta, clima, né, para que a gente tenha o máximo potencial produtivo, maximizando aquilo que nós investimos. Se é 12 mil reais por hectare, eu preciso tirar o máximo proveito disso. Do custo, né? Eu tenho que tirar o máximo produtividade disso que eu estou investindo. E essa sustentabilidade econômica da lavoura, seu Fernando, só vamos ter essa sustentabilidade quando nós agregarmos a sustentabilidade ambiental junto. Porque nós temos um excelente processo produtivo amigo da nossa sociedade, que colabora com a nossa sociedade, que reduz a emissão de gases, que melhora a qualidade da água que passa por dentro dessa lavoura. E nada disso nós estamos falando, além, né, desses encontros técnicos que a gente está tendo. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Não sei se temos tempo para perguntas. Algumas perguntas eu respondi aqui no momento da palestra. Pedro, tu que manda. Alguma pergunta? Uma pergunta nós temos. Carlinhos. Além do sistema de entrar com a água no ponto de agulha, por que no germinado eu boto 100 kg por hectare, uma lâmina d'água de 15 a 20 centímetros, eu não perco planta? Por que ali eu perco? Excelente pergunta, Carlinhos. O que a gente faz no pré-germinado? Nós colocamos essa semente a pré-germinar. Tá? Então, quando tu leva ela para a lavoura, ela já está, a maior parte dela já iniciou o processo de germinação. Diferente do que quando a gente faz no solo seco. Nós colocamos as sementes todas, né, inertes ali dentro, né, elas estão paradinhas, e algumas vão, aquelas principalmente que têm melhor vigor, vão iniciar o processo de germinação primeiro. E elas vão sair. E aquela vai ter uma percentagem que não vai germinar, que vai ficar parada, ela vai demorar para germinar, e vai ter uma outra que vai ficar na metade do caminho. Tu vai começar a irrigação, o que vai acontecer? Aquela que estava saindo vai sair, a que está na metade do caminho, algumas vão estabelecer, outras não, e a que não iniciou o processo de germinação não vai se estabelecer. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Teoricamente, teria que aumentar a quantidade de semente. Ótima pergunta. Nós trabalhamos com isso também, mas o mais recomendado o melhor seria uma semente de melhor qualidade. O que é melhor qualidade? Que seja acima de 90% de vigor, que é diferente da germinação. Tá? Que muitas vezes vem no laudo de vocês lá, só a germinação final. A gente tem que ver qual é o vigor. Peçam para o pessoal que vende a semente. Ah, mas qual é o vigor deste lote? 80, 85. Não, eu quero um lote com um vigor de 90%. Não é só para isso, pensando em uniformidade, né? Mas pensando na tua lavoura em geral. O vigor é mais importante do que a germinação. dentro do trabalho que fez sobre adultos, tem alguma coisa sobre adultos? Uma vez só nós fizemos, assim, mas foi mais um protocolo, né? Até teve uns resultados interessantes, mas precisaria de fazer mais estudos nessa área para poder te dizer, não, realmente pode substituir tanto por isso. Né? Tem um pessoal da IPAGRE que trabalha bastante com cama de aviário, tiveram uns resultados bem interessantes, mas o que acontece? Tem que colocar uma quantidade muito grande, né, desse material para que tu consiga suprimir a maior parte da adubação química. Mas, realmente, assim, eu, de experiência, tenho uma experiência muito pequena nisso. Mais algum, pessoal? Só um reforço, Marcos. Entre o V1 de entrada da água ao VPS, fixa para o nosso tempo, número de dias. Ótimo, Enio. Isso varia muito da época que tu semeia, tá, e da cultivar. Mas, geralmente, é em torno de 5 dias, tá? Que é para o arroz colocar mais uma folha. Que o arroz ele se desenvolve pela soma térmica. Então, quanto mais quente, mais rápido chega nesses 5 dias. Tá bem? Ou pode ser até menos que isso. Essa safra, por exemplo, que passou foi menos que isso. Em outubro foi em torno de 3 dias. Mas, de média, é isso aí. Qual é o herbicida da moda? Só dessecante? Não. Sempre pré-emergente. Sempre. Independente daí o pré-emergente que tu for utilizar, tu tem que ver a necessidade da tua área. Tá? Ah, eu tenho mais capim, tu vai focar em graminicidas. Não, eu tenho capim e ciperácea. Daí tu tem que fazer uma mistura já para pegar um amplo espectro de plantas. Né? Esse é muito particular de cada área. Mas nunca deixar sem pré-emergente. Nunca. Isso é básico da lavoura.
15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, uma feira de arroz, conversei com 2 industriais aqui em Cachoeira, para eles mudar as embalagens do arroz e colocar uma informação no IRGA, na época, sobre propriedades nutracêuticas do arroz, para aumentar o consumo. Pergunta quantos fizeram? Ninguém fez porque ia encarecer a embalagem. Perfeita colocação. Porque não sou eu, produtor, que faço a embalagem do meu arroz para estar dentro do mercado. Exatamente, seu Fernando. Mas nós temos que ver como o senhor, como produtor, tem como pegar uma parte desta embalagem. O senhor, se eu hoje a indústria pegar e começar a colocar a redução dos gases de efeito estufa, vai ficar para quem essa parte aí? Vai ficar para o produtor ou vai ficar para a indústria? Né? Então, isso é difícil. Isso precisa de política governamental, que o arroz esteja lá no plano ABC+, tá? Que para vocês, que gere créditos de carbono, que vocês recebam isso na forma de financiamento, redução de financiamento, sei lá. Isso existe, isso tem como ser remunerado. Talvez não seja botando lá no pacotinho do arroz, porque isso vai ficar só com uma pequena parte da cadeia. Isso tem que ser um programa em geral, mas que tem que mudar a nossa embalagem, com certeza. Quem é que compra hoje um pacote de 5 quilos de arroz? Né? E as pessoas que moram solteiras, são solteiras, que moram sozinhas, vão carregar 5 quilos de arroz. E mesmo assim, quem tem família, chega com aquele saco enorme, larga em cima da mesa. Até pegar, abrir a lata, aquilo rola para um lado e para o outro, porque é grande, né, não tem muito atrativo. Tu quer um saco que abra o zíper, fecha e tu larga ali. E a gente não evoluiu nesse sentido. Eu sempre brinco. O saco de arroz, hoje, que a gente compra no mercado, é o mesmo que 20, 30 anos atrás, o meu avô carregava os documentos. É o mesmo. Vocês lembram? O açúcar se modernizou, não tem? É de quilo, né? Antigamente eu usava o de açúcar também, mas tu achar de 5 quilos de açúcar é muito mais difícil. Quem é que compra 5 quilos de açúcar? Só confeiteiro. Nós levamos de quilo, né, para casa. Então, temos grandes desafios, sim, pela frente. O Pedro já está aqui desesperado. Pessoal, eu agradeço muito a atenção e a participação de vocês. Vou ficar o dia todo aqui junto no seminário. Se quiserem tirar outras dúvidas, estou à disposição. Obrigada, gente.